Uma vez mais, boa noite, sejam todos bem-vindos de volta. É o Resenha Semanal. Continuamos a olhar para os 100 dias de governação do presidente Nyusi. Senhor Muxanga, como é que a Renamo hoje olha para estas declarações do presidente Nyusi quando diz que quer, de fato, mais um encontro com o líder da Renamo, mas que tudo deve acontecer dentro dos parâmetros estabelecidos na Constituição da República e outros parâmetros que, inclusive, até as crianças conhecem? Como é que olha? Foi um discurso infeliz. Quem não conhece as leis é Filipe Jacinto Nyusi. Nomeou um reitor da universidade que é licenciado contra os mestres e doutorados, segundo a lei do ensino superior. Portanto, se há quem é analfabeto ou quem usa mal as leis, chama-se Filipe Jacinto Nyusi. O exemplo está na Cipol, onde Zé Mandra é reitor. Apesar de alertado por milhares de pessoas, não está a conseguir resolver a questão. Se há quem efetivamente a opinião dos outros não funciona para ele, é Filipe Jacinto Nyusi, porque até as crianças o pediram para começar bem, pagando bem os professores, pagando bem os enfermeiros, pagando bem a polícia. Quer dizer, quando você vai pagar, vai dar um aumento salarial a uma pessoa que recebe 4.000 meticais, ele dá 400 meticais, sabendo que 400 meticais não compram nem sequer 25 quilos de arroz. Isso é um insulto à inteligência do povo moçambicano. Nós já tivemos ideias concretas sobre, por exemplo, como é que o Fundo da Paz e Reconciliação Nacional tem que ser gerido. Dissemos-lhe de cara, escrevemos para ele que é preciso que os órgãos sociais do fundo integrem as partes, os ex-beligerantes. A Renamo tem representantes na Assembleia Geral iguais aos representantes da Frelimo, para não haver ditadura do voto lá. Será que isso vai garantir a transparência e, de facto, a integração dos homens? Isso garante a transparência, sim, senhora, que a gestão seja feita com o olho da Renamo e o olho do elemento da Frelimo, que o Conselho Fiscal tenha elementos da Renamo e tenha elementos da Frelimo, porque se eu desconfio da Frelimo, o da Renamo vai dizer que, sim, senhor, o teu projeto não reunia qualidade em relação ao projeto da Dona Esther. Porque o que vai acontecer agora é qualquer um que sair de lá entender lançar uma acha, todos nós vamos colher. Portanto, essas ideias foram bem dadas e o Nyusi não já colheu. Portanto, é mentira dizer que ele é um presidente aberto, que as boas ideias efetivamente não têm cores partidárias. Essas boas ideias, Muxanga, não estarão refletidas no plano econômico e social apresentado já sexta-feira? Isso já começar então com o orçamento de Estado para 2015? Se vocês tivessem dito que viríamos discutir aqui o plano econômico e social, eu traria até aqui as vergonhas do plano econômico e social, incluindo aquilo que diziam que há de vir no plano econômico e social, que não vinha no plano quinquenal. Hoje ficou claro que não há nada disso. Por exemplo, no plano econômico e social, não há atividades a serem feitas no SIS. Entretanto, há dinheiro no orçamento que vai para o SIS, para investimento. Se não está previsto nenhum investimento no SIS, por que você vai ter dinheiro para investir em quê? É uma maneira de desviar dinheiro. Há dinheiro que vai para a Casa Militar, para investimento, e não há nenhum projeto de investimento previsto para a Casa Militar. Nós continuamos a ter um programa não consentâneo com aquilo que é o desejo do povo moçambicano. Não está claro como é que o combate à corrupção será efetuado a nível das instituições do Estado, na administração pública. Não está claro como é que vai se resolver o problema de falta de medicamento em hospitais. Não está claro como é que vai se resolver o problema de descontentamento do pessoal de saúde. Porque um dos grandes problemas que nós temos neste país é que as pessoas que nos atendem nos hospitais, que nos atendem nas esquadras, as pessoas que nos atendem em muitos sítios estão descontentes. Ainda hoje, estava a ouvir alguém que faz parte da equipa que guarnece a governadora da província de Maputo a dizer que é obrigado a entrar no serviço às 6 horas. Eu não conheço ninguém do Estado que entra no serviço às 6 horas. Nem na presidência da República entra às 6 horas. Alguém entendeu, inventou um regulamento, colou lá e tudo está a acontecer. Que moral terá este polícia que tem que guarnecer uma entidade tipo governadora quando não tem comida, é maltratado, não tem meios mínimos, recebe o salário mínimo? O orçamento de Estado de Muxanga vem aí, provavelmente teremos isto incorporado no orçamento. Como é que... Eu tenho cópia do orçamento do Estado, lamentavelmente ainda não foi aprovado. Vamos deixar que se aprove na segunda e terça-feira e próxima semana teremos de vir discutir, para eu ter a mostrar item por item o que é que deveria ter sido feito e que não foi feito. Exato. 100 dias, será que são suficientes para podermos fazer uma avaliação
exata quando o presidente Inhosse não tinha dois principais instrumentos de governação. Refiro-me ao plano econômico e social, refiro-me também ao orçamento do Estado. São suficientes para podermos fazer uma análise negativista? Infelizmente, antes de ir à tua questão, eu sinto-me obrigada a ter que compulsar-me aqui sobre algumas questões, sobre o risco de algumas inverdades virarem monstros. Mais uma vez, eu tenho que... Não deixo de me surpreender com a capacidade que alguns de nós temos de exigir coisas, não é? Falamos muito de que queremos uma sociedade onde a meritocracia tenha o seu lugar. Falamos muito de uma sociedade, o MDM meteu tipo um processo de apartidização, portanto, mas ao mesmo tempo estamos nós aqui a dizer que um fundo de retenção social tem que ser, portanto, bipolarizado. O que isto é bipolarizar? Como este fundo, nós exigimos muitas outras coisas, portanto, uma visão bipolarizada da sociedade moçambicana. Eu não sei se este é o futuro, porque aqui mesmo neste painel temos aqui basicamente 3 forças representadas, mas estamos a exigir que o mundo seja gerido e visto por força de 2 forças, que portanto ou é Frelimo ou é Renamo. Existem neste momento, as estatísticas falam de cerca de 24 milhões de habitantes. Portanto, destes 24 milhões... Os 24 milhões não são destinatários... Muxanga, falaste, Muxanga. Vais ter tempo de rebater. Vais ter tempo de rebatermos. Não, desculpa tu. Os acionistas são esses. Quem indica os administradores do fundo são esses. Não é qualquer um. O trabalhador pode ser um qualquer. Nós estamos a falar dos órgãos sociais do Fundo da Paz. Muxanga, de novo, vais ter tempo de rebater. Não, se tiveste tempo de falar... É que estás a enganar as pessoas. Então, vais ter tempo de rebater. Nós estamos a falar... Estamos a falar do fundo. Falas. É que não vale a pena queimar o tempo do povo. Tu é que tens direito à palavra. A questão do Fundo da Paz, Muxanga, nós estaremos a repetir o episódio CNN, provavelmente. Nós estaremos aqui a o fundo, desculpa lá, o Fundo da Paz, segundo o decreto, o Fundo da Paz, segundo o decreto, é para as forças do governo, antigos combatentes, combatentes pela democracia e combatentes pela soberania. Portanto, os órgãos sociais desse fundo devem ser essas pessoas. Quem não é do Costa do Sol não pode fazer parte dos órgãos sociais do Costa do Sol, sob o risco de vender os jogos ao ferroviário ou Machaquete. Exato. Matavel, nós já discutimos isto e eu deixei ficar. Infelizmente, temos aqui um colega no painel que acha conhecedor da verdade. Podemos marcar este assunto para discussão com os instrumentos normativos. Isto foi aprovado. É de lei, está lá. A sociedade civil conhece o projeto. Sabemos muito bem. O que Muxanga está aqui a dizer é uma verdade. E eu volto a reiterar o meu ponto. Nós não podemos olhar para Moçambique como Frelimo, Renamo. Existe MDM, existe PIM, existe PASSOM, existem pessoas apartidárias. Estas pessoas precisam de se sentir parte integrante da sociedade moçambicana. Estão lá. Estão. E se não estão, os partidos políticos não podem usar estas mesmas pessoas para fazer a sua luta. Portanto, este é o meu ponto. O segundo ponto é que, efetivamente, Filipe Jacinto Inhosse é o presidente de todos os moçambicanos. A prova viva disto é que estamos aqui a chamá-lo analfabeto porque não conseguimos interpretar o seu discurso, não conseguimos enquadrar-nos naquilo que é a forma de convivência numa sociedade moderna e democrática. Portanto, esta sociedade, as pessoas têm que ter liberdade para falar. E que todos os outros têm que ter, que não concordam com aquele discurso, têm que apresentar argumentos. Têm que, portanto, contrapor. Isto pode ser feito com a ciência, pode ser feito com factos. Quando nós depois começamos a resvalar em insultos, começamos a dizer, portanto, aquilo que nós conhecemos como o nosso léxico, é complicado. Portanto, o meu apelo é que o Presidente da República continue a ser esta pessoa comunicativa, continue a ser esta pessoa tolerante, porque, como disse e bem, a sociedade moçambicana não é só de pessoas educadas, não é só de pessoas tementes a Deus. Não é só de pessoas que têm, portanto, o sentido de respeito. Temos também pessoas malcriadas. Temos também pessoas pagãs. Temos também pessoas... Portanto, temos todas elas. Então, todas nós temos que merecer respeito. Infelizmente, olhando, José Manuel, para os próximos 100 dias do presidente Inhosse, já com o plano econômico e social, com o orçamento do Estado, o que é que podemos ter deste nosso país? Otavel, deixa eu dizer o seguinte, que o presidente da República de facto é o presidente dos moçambicanos, é aquele que o Conselho Constitucional decidiu que era o presidente, como todos nós sabemos, não é? Portanto, nós esperamos do presidente da República, digamos, uma contínua
melhoria da sua atuação nessa qualidade de Presidente da República, por um lado, e por outro lado, não vamos esperar apenas por os próximos 100 dias. Nós temos 5 anos. Portanto, estamos aqui atentos para podermos ver o que é que vai acontecer. Estamos aqui para ver se os polícias vão receber o melhor salário, se os professores vão receber o melhor salário, se os jornalistas vão receber o melhor salário, se os professores universitários vão receber o melhor salário. Portanto, se todos aqueles que de facto dão tudo de si para poderem contribuir para o desenvolvimento deste nosso país. Portanto, nós estamos aqui para olhar os próximos 100 dias. Nós queremos sim encorajar o Presidente da República a procurar soluções que satisfaçam os ditames do desenvolvimento, não só o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento humano. Porque nós não podemos, o homem é o principal capital em qualquer sociedade onde nós estamos. Portanto, nós estamos aqui a falar de professores. Olha, as crianças pediram a ele: Papai Presidente, estamos a pedir aumentar o salário aos nossos professores para poderem nos ensinar melhor. E então, está aí a questão. Tem que pagar bem os professores, tem que pagar bem a polícia. Temos pouco tempo, ainda assim gostaria de colocar essa questão para responder de forma muito breve. Olhando para mais um assunto que marcou a semana, o mar Mediterrâneo voltou a criar mortes, a causar mortes. Desta vez temos uma tragédia ali, 800 pessoas a tentar alcançar a Europa, o Eldorado, perderam a vida. Como é que o mundo deve trabalhar com essa questão? Bom, esta questão, na verdade, mostra uma vez mais que a África tem muitos desafios. Temos o desafio da xenofobia, por um lado, a nível da África subsaariana, mais concretamente na África do Sul. Por outro lado, temos as milhares ou centenas de mortes que estão a acontecer no outro extremo do nosso continente. Mas isto, na minha opinião, reflete, digamos, as políticas que a própria Europa, não é, tem estado a implementar no continente africano desde digamos, a época colonial até a época pós-colonial. Portanto, a relação entre a Europa e com o continente africano foi de facto. Vamos ver a nossa própria realidade moçambicana. Nós temos aqui muitos investidores, mas se queremos ver o que está a acontecer em Tete, em termos de desenvolvimento do homem, o que está a acontecer em Palma para o desenvolvimento das pessoas, nós temos as cidades que nós temos hoje, são cidades que foram deixadas pelo colono, não há nenhuma nova cidade. Portanto, esta situação toda é o que está por detrás do querer e do desejo das pessoas de quererem irem para a Europa. Portanto, é o reflexo das próprias políticas que o continente europeu está a tomar em relação ao desenvolvimento de África. Políticas essas que têm o interesse de tirar os nossos recursos, tirar aquilo que Deus nos deu para irem usar. Então, o que acontece? Os africanos querem também se beneficiar destes recursos que estão a ser tirados daqui para a Europa. Muito obrigado, José Manuel. Como é que olha para essa questão? Temos o mar Mediterrâneo, os africanos a tentarem alcançar outra parte da Europa e perderem a vida ali no mar. Como é que vê essa questão? Em um minuto. Sim, Matavel, primeiro é preciso dizer que os chefes de Estado, portanto, e do Governo reuniram-se, portanto, dia 23, para encontrar soluções concretas para a questão do mar Mediterrâneo. Desta vez foram cerca de 800 pessoas, um pouco mais de 800 pessoas, portanto, basicamente africanos que buscavam melhores condições de vida, portanto, do lado europeu. A Comissão Europeia sentou e a primeira solução, eles aprovaram basicamente 3 propostas. Um plano de ação imediato para pôr termo, portanto, à questão do Mar Vermelho. E, curiosamente, isto mostra também que há alguns problemas que nós não temos que olhar para eles de forma demagógica. É preciso saber que governar é governar todo tipo de gente. É governar bandidos, é governar também pessoas honestas. É governar pessoas sonhadoras, mas também é governar pessoas desonestas. Portanto, a primeira proposta que a Comissão Europeia lançou é de cariz militar. Pasme-se. Esta proposta traz a debate uma solução muito similar à ação que está a ser posta em prática, portanto, ao largo da Somália. Portanto, combater a pirataria. Neste caso concreto, eles estão a investir em armamento, põem a possibilidade de investir em armamento para fazer patrulha, para pôr mão e destruir toda e qualquer embarcação, todo e qualquer barco que for encontrado pelos traficantes humanos. Então, isto traz-me também algumas das nossas realidades. Nós olhamos e dissemos que Moçambique é um orçamento para a defesa e segurança. Sim, hoje discutimos a questão da xenofobia com um povo irmão. O que é que vai ser de nós amanhã? Portanto, é preciso olhar, mais uma vez insisto, governar
É preciso pensar, é olhar para o país em todas as suas vertentes. Temos questões econômicas, temos sociais, mas também é preciso olhar que o Estado precisa de estar atento às questões políticas, é preciso estar atento também àquilo que são as dinâmicas, não só na região, como também no mundo. Exato. Sr. Mchanga, 30 segundos, como é que viu essa questão? Bom, antes dessa questão, eu queria rebater aqui. Em 30 segundos, Sr. Mchanga. Quando se diz que alguém é analfabeto, não é insulto. No dicionário dos insultos, analfabeto não entra lá. Então, se há alguma coisa nessa natureza, precisa de refazer a 4ª classe com a senhora professora. O que eu estou a ver aqui, as pessoas valem-se do analfabetismo dos outros, traficam a eles e acabam lhes deixando na situação em que são tratados nossos irmãos. Porque toda a gente que vai à Europa, ninguém já voltou para vir nos dizer que condições melhores tem na Europa, diferente das condições que ele tem cá no nosso país. Portanto, a maior parte das pessoas continuam a ir para lá, para um Eldorado desconhecido. Esse Eldorado é a morte. Portanto, é preciso que as pessoas estejam conscientes de que o analfabetismo não significa não saber ler e escrever. Significa não conhecer alguma determinada matéria. É verdade que as pessoas não vão conseguir dominar tudo, mas precisam de ir ao mínimo detalhe. E respeitarem as leis. A grande questão é que as pessoas precisam de aprovar as leis e respeitar. Muito obrigado. Temos o tempo esgotado. Agradecemos a vossa presença em estúdio. Mais uma vez analisamos os temas que marcaram a semana. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, votos de uma feliz noite e até a próxima.